Então, quem, só por cima, né? Não quero estar forçando, pressionando ninguém, certo? Só uma consulta. Quem acha que seria bom fazer dia 24 para dia 25? Levanta a mão. Né? Assim como o ano novo também, né? Não, né? Tá pronto. Então, a gente pode fazer então dia 25 o culto e dia 1º culto do ano. Tá certo? Tá pronto. Fica mais fácil assim, para a gente entender como é que as pessoas querem fazer, né? Então pronto, nós vamos fazer o Natal dia 25 aqui na igreja e vamos fazer o dia 1º à noite, o 1º culto do ano. Tá bom? Tá certo? Louvor. Boa noite. Vamos ficar de pé. Vamos começar a se mexer mais, né? Se alegrar, porque o louvor é assim. Por isso nós vamos adorar a Deus.
vamos aos nossos versículos decorados, né? Sabendo que tem premiação também, né? Para os versículos decorados. Está bem pertinho. Humilhastes, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7 e 8. Muito bom. Separação do retiro. Pois é, ele tem retiro, né? Vamos lá. A gente, Ele ficou no saco 150. olha aí, Não quer isso. o Juninho está doido para dizer. Porque reparas tu o arreiro que está no olho do teu irmão, não vês a trave que está no teu olho. Mateus 7, versículo 3. Pode dizer, irmão. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a justiça, e quanto a luz é mais excelente do que as pedras. Eclesiastes 2, 3. Certo. E jovem, tem um jovem aí corajoso aí para dizer um versículo bem bonito aí. Eu lembro que no tempo que eu era da mocidade, né? Rapaz, o jovem não deixava muito falar, não. Era só o jovem mesmo, e era às vezes capítulo da Bíblia. Era capítulo, não era um versículo, não, mas era 5 versículos por vez. Era muito interessante a nossa mocidade. Cada qual querendo fazer mais, né? Hoje o jovem fica lá no WhatsApp, né? Um pouco de tempo, o tempo está passando, e esquece de. Né? E isso é verdade. Isso é verdade. Então, vamos às curiosidades, né, da Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia, então eu trouxe algumas curiosidades. Né? A Bíblia foi escrita, alguém sabe em quantos anos? Quantos anos a Bíblia foi escrita? Em 1400 anos, certo? Então, durante 1400 anos, mais ou menos, a Bíblia foi escrita. Ela foi escrita por quantas pessoas? Quantas pessoas deixaram o seu escrito lá? Alguém sabe mais ou menos? Cerca de 40 pessoas. Já imaginou? 40 pessoas em ocasiões completamente diferentes e adversas escreveram a Bíblia e ela não tem contradição. Né? Se você pegar aqui, eu disser aqui uma coisa no ouvido do pastor, o pastor disse é pai irmão, e quando chegar lá do outro lado é outra coisa completamente diferente. Mas a Bíblia foi escrita por esse monte de gente e não há contradição nenhuma. Certo? Outra coisa também, a Bíblia ela só foi catalogada como um compêndio, né, como a Bíblia por inteiro, depois de Jesus. Certo? A Bíblia não existia do jeito que antes de Jesus. Era só rolos. Vocês viram que foi tirado o primeiro selo, o segundo selo, né? Lá em Apocalipse? São rolos, aí tinha o selo, era tipo um anel que colocava no rolo. Então a pessoa abria, né, desenrolava até o selo, aquele ponto. Aí tinha o próximo selo, aí continuava desenrolando até chegar no próximo selo. Certo? Então, naquele tempo não existia rolos, né? Então, quando Jesus sentou na cadeira, ele pegou, ele desenrolou e ele disse, né? Ele falou as palavras que estavam lá em Isaías e ele disse, hoje se cumpriu. Mas ele não estava com a Bíblia, né? Assim, a Bíblia como a gente entende hoje, né? Hoje a gente leva para casa a Bíblia inteira. Antigamente, acho que o caminhão tinha que ser um caminhãozinho, né? Pegar todos os rolos e levar junto, né? Então, como a Mary Jones aí, né? Que eu já conheci a história, umas 3 vezes essa história, que ela, né, fez tudo para ter sua Bíblia, 6 anos juntando dinheiro para comprar uma Bíblia. Né? Eu lembro que quando eu me converti,
Aí a mãe do pastor me deu uma Bíblia bem lindinha, que não dava para eu enxergar. Até que eu enxergava bem naquele tempo, né? Mas era muito lindinha, eu disse, não, eu quero uma Bíblia bom, né? Aí foi aí que uma senhora estava jogando uma Bíblia no lixo, católica, eu pensei que tudo era Bíblia, né? Aí estava jogando e disse, eu posso pegar para mim? Você pode, eu estou jogando no lixo. Aí eu sentei ali pertinho do lixo lá e fui só pegando as páginas juntando. Aí eu vi aquela Bíblia zona, né? Pra cá. Ajeitei todinho, comecei a ler. Só que eu li ela todinha, mas tinha um bocado de coisa lá que não era da Bíblia, que eu tinha ganhado primeiro, né? Que era o livro de Abacuque, não, Abacuque não, Baruque, Macabeus, né? Tobias, né? Aí eu disse, olha isso aqui não tem não. Aí foi aí que eu perguntava ao pastor disse, eles são apócrifos, não são inspirados, são só históricos. Que alguém colocou lá. Certo? Então são essas curiosidades, né? Que vocês. E também falar um pouco sobre quando a Bíblia foi feita, então, foi depois de Jesus, aí só não existia em português. E aí um homem chamado João Ferreira de Almeida, que eu acho que tem na Bíblia de vocês, né? Ele resolveu traduzir o Novo e o Velho Testamento. Aí ele traduziu do jeito que ele achava melhor, né? Mais provável que ele achava. Por isso que tem algumas coisas que não é bem aquilo que ele escreveu, de um modo diferente. Mas aí surgiu a Sociedade Bíblica Fiel. Certo? Nessa Sociedade Bíblica Fiel, é trinitariana, né? Ela fez o melhor possível. Certo? Então essa Bíblia que a gente tem, a Sociedade Bíblica Trinitariana, é a melhor Bíblia que tem hoje. Certo? Até tem logo que comprar no Bíblia, né? Tá ali, porque é gigante logo. Então, se vocês tiverem atualizada, né, é boa, é uma boa tradução. Aí o Ferreira de Almeida traduziu, só que se perdeu durante mais ou menos 80 anos, né? Quase um século. Aí depois acharam a Bíblia e resolveram reproduzir. Por isso que tem algumas diferenças, algumas divergências, certo? E hoje a gente tem a Bíblia, né? E a gente às vezes tem dificuldade de ler. Às vezes você sai de casa, bate lá, você apoia. Porque não lê uma semana, né? Então você pode ter várias Bíblias, certo? Tem a Bíblia em grego, hebraico, tem ela em inglês, né? Então, todas as Bíblias, elas tem a versão do Tiago, que é uma boa versão também, e tem a versão mais, que a gente chama contemporânea, que é a linguagem de hoje, né? É só teve um senhor, a linguagem de hoje não é bem uma linguagem correta não, mas traz a ideia do texto, certo? Tinha um senhor que vinha me pedindo para eu ir na casa dele, né? O irmão Edilson, alguém não conhece, o irmão Edilson, ele me pediu para ficar ensinando a ele, porque ele não entendia. Ele disse assim, não compre uma Bíblia na linguagem de hoje. Aí depois que ele comprou, pronto, ele nunca mais me chamou. Então a linguagem de hoje serve somente para dar uma explicação ali, mais ou menos para você ter um entendimento correto, certo? É uma explicação, a questão da linguagem de hoje. Mas a melhor Bíblia que tem é a Trinitariana. Convido a ler, olha os que estamos voltando. A próxima semana, né, eu vou convidar a Marineide, certo? Para estar no meu grupo e também eu vou convidar mais outra pessoa, certo? Porque algumas pessoas não entenderam. Eu sei, mas eu vou estar a pergunta aqui. Eu lembro que o telefone dela é assim. Vamos ficar de pé, né? Aí vai cantar uma música e sentar, aí a última a gente canta sentado.
Oi, som. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Se você encontrar Apocalipse capítulo 1, por favor, fique de pé, para que nós possamos ler todos juntos. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor Deus. Graças te damos, ó Pai, por esse culto, ó Pai, que nós oferecemos ao Senhor, ó Pai. Quero te agradecer, Senhor Deus, pelos louvores que foram entoados, Senhor Deus. Quero também agradecer, Senhor Deus, pela essa ênfase, ó Pai, que nós estamos dando à tua palavra nesse domingo, ó Pai. E eu quero desde já, Senhor Deus, te agradecer pelos louvores, Senhor Deus, pelas curiosidades bíblicas, pelos versículos decorados, ó Pai. Também, Senhor Deus, por esse vídeo inspirador, também pela nossa abertura, Senhor Deus. Quero pedir, Senhor Deus, as tuas bênçãos agora por esse momento, ó Pai, a qual a tua palavra, Senhor Deus, será estudada, ó Pai, a qual nós vamos nos debruçar sobre ela, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia crescer, Senhor Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoe esse culto, Senhor Deus, que nós ofertamos ao Senhor, que o Senhor receba, Pai, o nosso culto, a nossa adoração, Pai. Abençoa, Senhor Deus, esse momento agora, pois nós oramos, Senhor Deus, suplicamos e pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, podeis ficar à vontade. Como hoje é o dia da Bíblia, né? Então eu queria que nós hoje meditássemos sobre a Bíblia, né? A Bíblia, que é um livro de preciosa felicidade, né? Aí o nosso título aí, a Bíblia é um livro de preciosa felicidade, né? Ele começa esse texto, né, dizendo, no versículo 3, bem-aventurado, né? Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda, né, a palavra de Deus, as palavras dessa profecia, né? A palavra bem-aventurado significa feliz, significa totalmente realizado. Trata-se aqui da profunda alegria e satisfação em Deus. A Bíblia Sagrada é o único livro que vem com uma bênção para aqueles que ouvem a leitura e explanação do mesmo e então responde com obediência, né? Então, olha que interessante, né? Bem-aventurado, totalmente realizado, aquele que ouve, né? Aquele que lê, aquele que guarda, né? É o único livro onde nós podemos sermos abençoados por fazermos essa coisa, né? Então ele não é um livro qualquer, um livro comum, um livro que nós lemos, né? Que temos na nossa biblioteca, que temos no nosso celular, mas é um livro de suma importância, um livro que traz essa bênção de Deus, né? Então, a primeira coisa que nós gostaríamos inicialmente falar é sobre algumas características importantes da Bíblia, né? A gente vai usar um pouquinho do que o irmão Denis falou também, né? A gente vai repetir um pouco. Em primeiro lugar, a Bíblia é única, né? Ou seja, é um livro diferente de todos os demais, né? Nos seguintes aspectos, além de em muitos e muitos outros, né? Então a Bíblia não é um livro igual a qualquer livro, mas ela na verdade, ela é um livro único. Outra coisa também, em relação à Bíblia, ela é única em coerência, né? O irmão Denis falou aqui, né? Que apesar de ser escrita no período, eu estiquei um pouquinho, irmão Denis,
um período de 1.500 anos. Né? Mas 100 anos para 1000, né, é pouca coisa, né? Então, normalmente a gente diz, né, que é um período de 1.400 a 1.500 anos, né? Durante onde mais de 40 gerações, ele colocou bem, né, 40 pessoas, 40 gerações, por mais de 40 autores envolvidos em diferentes atividades, inclusive alguns eram reis, outros camponeses, outros filósofos, pescadores, poetas, estadistas, estudiosos, etc, etc e tal, né? Mesmo assim, apesar dessa diferença, desse período de tempo, de ser 40 homens, de diferentes culturas, mesmo assim, há nela uma unidade em seus ensinos, não há erro na Bíblia, né? Foi escrita em diferentes lugares, né? Moisés escreveu no deserto, né? Enquanto guiava o povo de Israel, ele foi registrando tudo que Deus estava fazendo. Jeremias escreveu numa masmorra enquanto estava preso. Daniel numa colina e num palácio. Paulo dentro de uma prisão. Lucas enquanto viajava. João na ilha de Patmos. Outros escreveram textos bíblicos em meio a campos de batalhas, né, como são os salmos davídicos, né? Davi escreveu os salmos onde ele estava lá naquele momento batalhando contra os filisteus, contra outras nações, e naquele momento ele compôs alguns salmos, alguns cânticos, né? Foi escrita em diferentes condições. Davi em tempos de guerra, Salomão em tempos de paz. Escrita também sobre diferentes circunstâncias. Alguns escreveram enquanto experimentavam o auge da alegria, enquanto outros escreveram numa profunda tristeza e desespero. A Bíblia é a única em sobrevivência. Em 303, no ano Domini, no ano do Nosso Senhor, o imperador Diocleciano proclamou um edito que tinha como objetivo impedir os cristãos de adorar a Deus e destruir as suas escrituras, destruir as Bíblias. Um documento imperial foi promulgado em todos os lugares, determinando a demolição das igrejas e a queima das escrituras, e proclamando que aqueles que ocupavam posições de destaques perderiam todos os seus direitos, enquanto que aqueles que trabalhassem em suas casas perderiam a liberdade, caso insistissem em professar, em proclamar, em anunciar o cristianismo. Mas a Bíblia resistiu a tudo isso e muito mais, né? Segunda coisa, alguns homens de grande influência afirmaram que a Bíblia um dia seria um livro esquecido, né? Um deles é Voltaire. Voltaire foi um grande e renomado e incrédulo também filósofo. Ele morreu no ano de 1778 e Voltaire afirmou que 100 anos depois dele, o cristianismo estaria varrido da terra e teria passado da história. Seria apenas história, o cristianismo. Mas olha o que aconteceu. Por ironia do destino, apenas 50 anos depois da morte de Voltaire, a Sociedade Bíblica de Genebra usou em sua própria residência para imprimir pilhas de Bíblias. Usou a própria casa de Voltaire, né, para imprimir milhões de Bíblias, né? Que ironia da história. Voltaire morreu e mesmo assim a Bíblia continua sendo lida e estudada em várias partes do mundo.
e nessa congregação que vem também, se Deus quiser, né? Todo mundo lendo a Bíblia todo mundo. Amém? Não, é só balançar a cabeça não. Amém? Amém. Amém. Tá bom. Não tem que se excusar, né? Nesse texto aqui que nós lemos, né, de Apocalipse capítulo 1, o apóstolo João tem uma importante palavra de estímulo e de exortação para nós, e ao mesmo tempo nos mostra que a Bíblia nos traz uma mensagem de bem-aventurança ou de grande felicidade. E nessa segunda semana de dezembro, no segundo domingo de dezembro, que é hoje, quando comemoramos o dia da Bíblia, é importante refletir em seu sentido. Somos bem-aventurados como o povo de Deus que ama as Sagradas Escrituras. Ok, então depois de destacar, né, essas informações especiais acerca da Bíblia, eu gostaria que nós pudéssemos refletir sobre 3 aspectos em que a Bíblia representa para nós uma mensagem de felicidade, né? Se você dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, no texto que nós lemos, né? Nós temos aí 3 particípios, 3 verbos que são particípios, 3 particípios traduzidos: lê, ouvem e guarda. Eles estão no tempo presente. Ler, ouvir e guardar as verdades ensinadas no livro de Apocalipse e no resto das Escrituras também. Devem ser um modo de vida para os crentes, deve ser um modo de vida nosso, deve ser um estilo de vida nosso. A mudança do singular de aquele que lê para o plural, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, você vê, né? Ele começou com ler no singular, e quando foi para ouvir, ele pluralizou, como também no sentido de guardar, né? Isso mostra um culto na igreja do primeiro século. Ou seja, enquanto alguém lia, os outros deveriam ouvir e deveriam guardar essa palavra. Era prática comum quando a igreja se reunia e tinha uma pessoa para ler as Escrituras em voz alta, para que todos ouvissem, né? Se você segurar esse seu texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, do nosso texto, e voltar um pouco aí para 2 Timóteo, aliás, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, né? Perdão, vamos ler o 3, é o 3 na verdade, né? Mas 15 também é muito bom. Versículo 13 ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Né? Então, Paulo estava dizendo para Timóteo que ele deveria ser persistente na leitura, na exortação, no ensinamento, até que Paulo chegasse. Né? E o ler aí, não é que Paulo estava dizendo: Timóteo, vê se na tua casa tu lê a palavra. Não. Ele estava falando, esse ler aí era uma leitura pública. Era uma leitura como nós estamos fazendo aqui, uma leitura pública, né? Onde os que estão presentes podem ouvir, até os que estão passando na rua, né? Graças ao equipamento de som que nós temos hoje, né? Então, é a leitura pública das Escrituras. Então, Paulo disse: olha, Timóteo, te persiste em ler, né? Faz essa leitura pública, exorta e ensina até que eu vá, né? Ou seja, fala como seria o culto na igreja primitiva, né? Pois bem, então quando nós falamos dessas bem-aventuranças, né, dessa felicidade, nós podemos falar da felicidade de ler, né? Ele começa dizendo o quê? Bem-aventurados aquele que lê, ou seja, as palavras desta profecia.
renuncia, né? Quando ele diz bem-aventurado aqueles que lêem, ou seja, totalmente realizado, felizes são aqueles que leem, porque na verdade ele está falando que existem vários tipos de comportamento frente à Escritura, certo? Primeiro comportamento são dos que não leem, né? Quem são esses que não leem? Né? A congregação do Genimaú, né? Dos que não leem são aqueles que não têm o mínimo interesse de manusear a palavra de Deus. Não é congregação do Genimaú, tá bom? Brincadeira com vocês. Eu quero implicar com vocês até o final do ano, para vocês não andem, eu quero ouvir o pastor com as piadinhas, né, Larissa? Pronto, a Larissa que ama minhas piadinhas, né? Então são aqueles que não têm o mínimo interesse de manusear a palavra de Deus. Podem ter em seus lares Bíblias, né? Normalmente ela vai estar aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, não é assim? Não é assim? Na casa de vocês, né? Não, na casa de vocês não. Mas normalmente não é assim, né? E até luxuosas, mas apenas para enfeite, né? Tem cada Bíblia bonita mesmo, né? Chega as páginas de ouro, né? Como assim, né? Folheada, né? Muito bonita, né? Mas elas estão lá só para enfeitar a estante, né? Muitas vezes só para pegar poeira, né? Então são aqueles que não leem, né? Outro grupo, dos que não entendem, são aqueles que, lendo-a sem a sabedoria, ou seja, sem a iluminação do Espírito Santo, a tem como um livro hermético, né? Ou seja, um livro totalmente fechado, totalmente confuso ou apenas interessante, né? Antes de eu me converter, eu era católico, praticante, e eu gostava muito da Bíblia, né? Mas diziam, não leia o Apocalipse, é proibido o Apocalipse, né? Até hoje eu não sei porquê, né? Acho que é por causa do que tem lá escrito, né? Eu disse, sim, diga aí, Amanda. Eu não sei, mas o problema é que quando a pessoa não entende, ela tem medo de então deve ser isso mesmo, né? Verdade, né? Então pode ser isso mesmo, né? E o que eu lia, né? Eu não entendia, né? Quem foi que decorou atrás? Foi a irmã Maria que foi que decorou aquele versículo atrás dele, né? Jesus disse, né? Como é que ele disse? Tira o... Por que você quer tirar o argueiro do irmão? Eu pensava, que história é essa? Que informação é essa? A clave do olho? Muito cabe, né? Então, entendi essas coisas. Por quê? Falta o quê? A iluminação do Espírito Santo, né? Eu queria entender a Bíblia sem ter o Espírito Santo. E como é que entende? Né? Ficava mais confuso ainda, né? E isso acontece com muitas pessoas, né? Até mesmo nós que somos crentes, que nós vamos fazer o nosso devocional, a primeira coisa, ou que nós vamos fazer um estudo bíblico, um devocional, não, fazer um devocional para dar na mocidade, não, fazer um devocional para dar na coinonia, né? Muito bom, né? Mas saiba de uma coisa, antes de qualquer coisa, você tem que orar. Você tem que pedir a iluminação do Espírito Santo. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu quero fazer devocional, mas eu pego aquele pedacinho, mas eu não consigo entender, eu tenho dificuldade. Aí eu digo, o irmão ora, a irmã ora antes de começar, né? Porque nós devemos fazer isso, né? Não estou com brincadeira, não, estou falando sério. Né? Por quê? Porque nós devemos fazer isso, pedir a iluminação do Espírito Santo. Você quer falar? Pode falar. Eu tenho uma irmã, ela se converteu, depois que ela leu essa passagem em Mateus, né? Foi? Olha que Ela coisa. entendeu, né? Olha aí. Deus através desse versículo. Pronto. Mas Quando converteu ela mesmo. está escrevendo, não entendi, mas quando ela chegou nessa parte, ela entendeu. Aí se converteu. Então não foi carne nem sangue que revelou a ela. Entendeu? Nosso Pai está no céu. Isso. Deus usa até um folheto. Muito bem. Então, a gente tem que primeiramente ler, pedir sabedoria a Deus, né? Nesses dois casos que nós estamos falando aqui, se cumpre as palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus 13:13. Então lá,
O que Jesus disse lá em Mateus 13:13, no que diz respeito às pessoas que leem sem iluminação do Espírito Santo ou sem sabedoria? Se cumpre o que Jesus falou em Mateus 13:13. O que será, né? Vamos lá, Mateus 13:13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, não veem, né? E ouvindo não ouvem, nem compreendem. Olha que coisa, né? Então, quando a pessoa lê a palavra de Deus sem sabedoria, sem iluminação do Espírito Santo, é como quando Jesus falava em parábolas, né? Elas ouvem, mas não entendem nada, né? Elas veem, mas é como se estivessem com os olhos vedados, né? Não conseguem enxergar, né? Mas nós temos o terceiro grupo. Mas temos aqueles que leem e entendem. Agora sim, é a congregação do Gembaú, né? Aqueles que leem e entendem são as pessoas que tiveram uma experiência com Deus, né? Ou seja, passaram pelo novo nascimento. São aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, né? Para Ele ser o Senhor e o Salvador de suas vidas, né? Aquelas pessoas que o confessaram como Senhor e Salvador, né? Essas são as pessoas que entendem a palavra, né? Portanto, a condição básica para que alguém leia e entenda a palavra de Deus é que essa pessoa tenha uma experiência de salvação em Cristo, certo? Porque senão ela vai ter muitos conceitos na cabeça, mas ela nunca vai ter o sentido total da palavra. Ela nunca vai compreender o que Deus está falando através da palavra. Paulo nos ensina que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 13, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E salvação é a condição necessária para ler e entender a Bíblia Sagrada. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos, né? Nós podemos falar da segunda felicidade, né? Qual é a segunda felicidade? A felicidade de ouvir, né? Diz, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia, né? Então ouvir é outra necessidade para que a pessoa possa experimentar a felicidade em estudar a Bíblia. Muito bem, né? Falamos acerca de ouvir, né? O que o Espírito Santo quer dizer por meio da palavra, na medida em que a lemos, né? Então, à medida que nós ouvimos a palavra de Deus, nós pedimos a cada dia a sabedoria, o Espírito Santo, para que nós possamos entender, né? Na verdade, nós somos uma sociedade, nós somos uma sociedade humana sedenta pela leitura, né? É claro que eu não diria todo mundo, né? Mas uma pequena parte da sociedade ainda é assim, né? Mas muito pouco interessada para ouvir o que Deus fala no coração. Então, por isso que normalmente a gente propõe os dois tipos de leitura, né? A leitura sistemática, que nós lemos a Bíblia de capa a capa, de Gênesis até Apocalipse, né? E nós fazemos essa viagem, né, através das histórias que a Bíblia fala, para nós termos um sentido geral do que a Bíblia ensina, né? Pessoal, todo mundo que faz a leitura sistemática tem menos dificuldade de achar o livro da Bíblia, mesmo que sejam os profetas pequenininhos, né? Eles abrem aí em Abacuque, né? Abre na 1, ele pode não achar de primeira, mas ele sabe mais ou menos onde está, né? Então a leitura sistemática é muito importante por causa disso, né? Mas nós temos também a leitura devocional. A leitura devocional é aquela que nós vamos debruçar uma pequena parte do texto e nós vamos fazer aquelas perguntas, né? O que significa? O que é isto, né? Aí nós vamos ler de novo, entender o que está falando, né? O que é isto, né?
O que significa isso? Aí nós vamos lá mais aprofundado, querendo entender o que realmente o escritor queria falar para as pessoas daquela época, o que ele queria transmitir, qual o real sentido. E nós encerramos perguntando como se aplica a nossa vida. Aí é hora da gente puxar para a gente, é hora da gente entender o que a palavra quer dizer para a gente. Pessoas que fazem leitura sistemática e leitura devocional são pessoas que estão mais aptas para poder dar um estudo bíblico, para poder responder a alguém que faz alguma pergunta, para poder decorar versículo também, porque vai se deter uma pequena parte no devocional. Então, é uma forma de você ficar mais apto e mais, vamos dizer assim, saber manejar melhor a palavra de Deus. Tá certo? Mas quando nós falamos da felicidade de ouvir, nós sabemos que existem, primeiro, os que ouvem desinteressadamente, né? Quem são esses? Né? São aqueles que, quando no passado apenas ouviram as palavras dos profetas e do Senhor Jesus, mas sem nenhum interesse. Jesus tinha uma multidão seguindo a ele. E aquelas multidões, elas ouviam ele falar da palavra de Deus. Mas quando Jesus cumpriu o seu sacrifício, nós tínhamos apenas 12, e desses 12, um traiu e o outro negou. Foi Pedro, é claro que ele se arrependeu depois, né? Mas nós quer dizer assim, isso que aconteceu, é o resumo da obra, é essa. Porque eram pessoas que ouviam a palavra de Deus, mas era algo desinteressado para elas. Elas não tinham interesse, elas queriam saber de Jesus para saber o que Jesus poderia fazer por elas. Curar de uma enfermidade, né? Curar de uma enfermidade, ressuscitar alguém que havia morrido, né? Até as multiplicações dos pães, né? Pessoas sedentas, pessoas famintas, pessoas carentes, pessoas que estavam preocupadas com muitas coisas, menos a ouvir o que Jesus falava para elas, né? E hoje não é diferente também, né? Há também aqueles que ouvem interessadamente, né? São aqueles que estão atentos à palavra de Deus e não deixam cair uma só delas, né? Assim como assiste o jogo da Copa, né? Será que vai terminar na prorrogação? Será que vai para os pênaltis, né? E não perde um minuto, chega nem pisca diante da televisão, né? Sabe todos os lances, né? E tal. Se você perguntar, a pessoa conta até o jogo todo para você, né? Uns 120 minutos, até os pênaltis. Se você perguntar, sabe até quem bateu, quem perdeu, e quem deixou de bater, quem podia ter batido, quem não bateu, e etc. E tal. Pronto, é um comentarista, né? Só não é o Casagrande, né? Deus me livre, né? Vai para lá, né? Mas vai ser um ótimo comentarista, né? Mas quando nós falamos de ouvir com interesse, é também uma condição essencial para que a Bíblia possa invadir o nosso interior com uma mensagem de alegria, com uma mensagem de renovação de vida, né? Porque essa palavra vai fazer diferença na nossa vida, ela vai transformar a nossa vida. E finalmente, nós podemos falar da felicidade de guardar, né? Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras nela escrita. Guardar aqui significa procurar praticar aquilo que lemos e aprendemos na Bíblia, né? Rapaz, hoje eu aprendi um negócio muito legal na Bíblia. O que foi, amado? Eu aprendi isso. Que bom, né? E aí a pessoa vai dizer como ela aprendeu e tal, e vai falar para você, e é legal, isso tudo é muito bom, né? Mas não coloca em prática. É muito bom. Isso é alguém entusiasmo. Isso é a palavra não faz diferença na vida da pessoa. A mesma coisa de contar um jogo, contar a história de um filme que assistiu, ou de um livro que leu. Mas isso não vai fazer diferença nenhuma na vida da pessoa. Mas guardar a palavra de Deus, bem-aventurado aqueles que guardam. Guardam o quê? As coisas que nela estão escritas. Ou seja, que colocam em prática. O que diz Tiago, lá em capítulo 1, versículo 22? O que ele falou? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá?
tornai-vos. Pois praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vamos lá, agora mais uníssono, né? Que é a nossa voz, né? Vamos lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Exatamente. Essa é a exortação de Tiago para as nossas vidas. Nós temos que nos tornar praticantes dessa palavra, cumpridores dessa palavra, e não apenas ouvintes. Se o amado vem para a igreja todo domingo ouvir a palavra de Deus, louvado seja pela sua vida. Mas se na segunda-feira a sua vida é diferente do que você ouviu aqui, melhor no domingo você ficar em casa aqui. Porque você viu de mim. Porque não foi pelo ouvido e saiu pelo outro. Como a gente costuma dizer, né? Aquele ditado popular. Né? Mas ela tem que entrar e tem que ficar, e tem que incomodar, e tem que descer para o coração, e tem que fazer diferença na nossa vida. Porque os cristãos professos que se contentam apenas em ouvir a palavra de Deus estão cometendo um erro sério de cálculo em sua vida espiritual. Está cometendo um erro de cálculo. Porque a palavra de Deus transforma. Mas se ela só entrar e sair pelo outro ouvido, jamais essa transformação vai acontecer. Alguém já disse que um gesto pode ter maior valor do que muitas palavras. Alguém já disse isso e eu acho muito legal. Verdade, né? Um gesto pode ter maior valor do que muitas palavras. Porque a boca diz o que quer. Mas só é verdade quando isso é verdade na vida da pessoa. Quando ela faz. Quando ela faz. Falar todo mundo fala, né? Nesse sentido, praticar a palavra de Deus tem um grande valor para que experimentemos em nossa vida um grande sentimento de felicidade. Né? Para a gente concluir, vamos lá. Conclusão. Quero terminar essa palavra perguntando: o que a Bíblia significa para você? O que a Bíblia Sagrada, o que a palavra de Deus significa para você? É um livro comum? Ou é um livro especial? É um livro que está sendo lido ou esquecido aberto na estante, na prateleira da sua casa, no armário, na igreja? O que ela é para você? Algumas pessoas, quando vem para o culto, mulher, cadê minha Bíblia? Não sei não, sei nem da minha, mas da sua. Pai, cadê minha Bíblia? Cuida da sua Bíblia, não sei não. Aí achei, achei, está aqui. Eita, que é poeira, né? É porque na casa tem muita poeira, né? É porque ela passa a semana todinha guardadinha, triste que poeira mesmo. Será que a Bíblia é assim para você? A Bíblia tornou-se para você um livro que você tem procurado praticar e é um livro que tem influenciado sua vida? Né? Pessoas leem grandes best-sellers, né, e diz: olha, esse livro mudou minha vida, né? Agora eu sei como ficar rico, né? O livro diz: fique rico no mundo. Então, mudou meu modo de ser. Será que a Bíblia tem feito essa mudança também na sua vida? Ela tem transformado a sua vida? Sobre isso, eu tenho uma pequena ilustração aqui que eu queria comentar com vocês. Tem um livro de um pastor chamado Rick Warren,
que o título é Poder para ser Vitorioso. Né? Livro muito bom, certo? Nesse livro ele conta a história de um canibal convertido nas ilhas dos mares do sul, que estava assentado perto de um grande caldeirão, lendo sua Bíblia. Né? Ele estava lá, o caldeirão lá, preparando lá o almoço, né? E ele sentadinho, lendo a Bíblia dele. Né? Quando ele estava lá, chegou um antropólogo, né? Com um capacete, né? Tinha acabado de chegar, olhou para ele, se aproximou e disse: o que você está lendo? Né? E ele disse, nativo respondeu: estou lendo a Bíblia. E o antropólogo zombou e disse: você não sabia que os homens modernos, civilizados, rejeitaram esse livro? O senhor nem quer saber desse livro aí, não. Não passa de um amontoado de mentiras. Você não deveria desperdiçar o seu tempo. O canibal olhou o antropólogo de alto a baixo e lentamente respondeu: Senhor, se não fosse por esse livro, o Senhor estaria dentro desse caldeirão. O Senhor seria o almoço hoje. Né? Porque o canibal, né? Você chegar na vida do canibal, você é o almoço. Você é a gente, você é a mulher. Né? E ele disse: olha, se não fosse esse livro, o senhor estava no caldeirão, o senhor era o almoço. Disse para ele, né? Ele estava querendo dizer que a palavra de Deus mudou a vida dele. A palavra de Deus modificou o apetite dele. Agora ele não se alimenta mais de outras pessoas. Ele sabe que isso é errado. Ele não pode matar as pessoas para se alimentar delas. Ele descobriu que isso é errado. Ele tem que amar as pessoas. Ele tem que falar da palavra de Deus para as pessoas. Né? Então, a Bíblia Sagrada mudou a vida daquele nativo. Né? E a Bíblia é um livro especial, porque ela muda comportamentos e atitudes. Ela tem o poder de transformar um homem desonesto, pode pensar, ela tem o poder de transformar um homem desonesto em uma pessoa correta. Acerca dela, diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, né? Não, versículo 17, né? Ele diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você é um bem-aventurado por lê-la, ouvi-la e guardá-la como precioso tesouro no seu coração. Né? Então, a Bíblia Sagrada faz de você um bem-aventurado, um feliz, um totalmente realizado, quando você lê, ouve e guarda essa palavra, e ela transforma o seu coração, ela transforma a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa noite. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela meditação da tua palavra, Pai. Que a tua palavra, Senhor Deus, transforme a nossa vida, Pai. Que a tua palavra, Pai, seja esse diferencial, Senhor Deus. Que a tua palavra, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, essa fonte, Senhor Deus, em nossas vidas. Que ela transforme a nossa vida, ó Pai. Que ela transforme, Senhor Deus, o nosso jeito, Senhor Deus, de ser. Que ela modifique, Senhor Deus, os nossos comportamentos, Senhor Deus. Que ela nos faça, ó Pai, homens e mulheres que amem e que sejam bênçãos, Senhor Deus, na vida de outras pessoas. Abençoa, Senhor Deus, para que a palavra de Deus, Senhor Deus, transforme todo o nosso ser, ó Pai. E assim sendo, Senhor Deus, nós sejamos, como diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Abençoa, Senhor Deus, para que nós não sejamos ouvintes da palavra, como diz Tiago, como somos exaltados em Tiago capítulo 1, versículo 22.
mas que sejamos, Senhor Deus, cumpridores, praticantes dessa palavra. Eu te agradeço, ó Pai, eu te peço que a tua palavra abençoe a nossa vida. Pois oramos assim, suplicamos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amados, queria que nós abríssemos nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu gostaria de ler inicialmente versículo 27. Diz assim, 1 Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Há uma grande exaltação quando Paulo estava dando as recomendações da ceia do Senhor para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, uma igreja que estava vivendo caos, simplesmente porque aquelas pessoas não estavam dispostas a obedecer a Deus, não estavam dispostas a ouvir a Deus. E Paulo, quando vai retratar a ceia, ele diz: vocês se reúnem para qualquer coisa, mas para a ceia você não. Por causa da atitude de vocês, por causa do comportamento de vocês. E Paulo exorta aqueles irmãos, e eu acho interessante que nesses versículos finais, ele exorta para que aqueles irmãos soubessem, e para que eles pudessem celebrar a ceia do Senhor, para que eles pudessem estar à mesa do Senhor, eles teriam que fazer um autoexame. Por isso ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Para que aqueles homens pudessem fazer uma autoanálise, para que aqueles homens pudessem examinar seus corações. Porque diz que quando, por falta disso, pessoas estavam adoecendo e pessoas estavam morrendo. Pessoas estavam passando pela disciplina do Senhor. Deus estava disciplinando pessoas com doença e até com morte, por causa da atitude cínica, por causa da atitude que aquelas pessoas estavam tomando diante do Senhor. E Paulo disse: olha, se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas quando nós não fazemos isso, nós somos julgados pelo Senhor. Então, amados, nós não queremos jamais entrar nesse erro. Nós jamais queremos cair nesse erro que a igreja de Corinto está fazendo. Então, por isso, se faz necessário que antes que nós celebremos a ceia do Senhor, nós possamos fazer uma autoavaliação de nossas vidas, nós possamos fazer um autoexame da nossa vida, saber onde é que nós temos desagradado o Senhor com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, saber onde temos desagradado o Senhor com as nossas omissões, com as nossas desculpas, com a nossa falta de amor, a nossa falta de compromisso, a nossa falta de fé, muitas vezes. Eu achei muito interessante o que o Matheus falou ontem, na mocidade. Eu acho que o que falta em nós é nós fazermos uma autoavaliação da nossa vida. Saber como é que nós podemos, o que nós podemos fazer para o crescimento do reino de Deus. O que nós podemos fazer para que mais pessoas escutem a palavra de Deus. O que nós podemos fazer para que pessoas sejam impactadas com essa mensagem. Mas para que nós sejamos essas pessoas usadas por Deus,
Nós temos primeiro que ajeitar a casa. Ninguém chama ninguém para a sua casa sem ajeitar. Né? Eu não convido, aí a gente está viajando, eu não convido vocês, nenhum de vocês para ir lá em casa. Certo? Então é uma vergonha. Né? Mas se Deus quiser, amanhã eu vou acordar bem cedinho, que ela vai chegar em casa, se ela chegar, tiver tudo bagunçado, aí vai sobrar para mim. Eu vou acordar bem cedinho amanhã, vou dar um geral na casa, aí eu vou ter a alegria de chamar vocês para a minha casa. Então, mas assim é na nossa vida. Como é que nós podemos chamar pessoas para que venham para Jesus, para que obedeçam a Jesus, quando na verdade na nossa vida nós não estamos fazendo o mesmo? Jesus disse que os escribas e fariseus eram grandes hipócritas, exatamente por causa disso. E nós não queremos ser igual a eles, porque Jesus disse que se a nossa justiça não sobressair, não estiver acima deles, de modo nenhum nós vamos alcançar o reino dos céus. Então que nós possamos realmente fazer essa autoavaliação nas nossas vidas, nós podemos suplicar o perdão de Deus, nós possamos fazer novos compromissos com Ele. Vamos ter esse tipo de oração, então? E queria pedir que todos pudéssemos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e falarmos com o Senhor, né? Pedirmos perdão e nos comprometermos de ter uma vida diferente, que agrade, que honre, principalmente no mundo. Senhor Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, Pai, para fazer, Senhor Deus, esse autoexame, Pai. Tua palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que antes de nós comermos o pão e bebemos o cálice do Senhor, nós temos que fazer esse autoexame, Pai. Examine, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão e beber deste cálice. Abençoa, Senhor Deus, então, para esse momento que temos, Senhor Deus, de colocar, Senhor Deus, nossas vidas diante do Senhor. E pedir perdão, ó Pai, pelo que estamos cometendo. Pedir perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, Senhor Deus, que não são poucos. Pedir perdão, Senhor Deus, pelo aquilo que temos feito, que tem desagradado ao Senhor. Pedir perdão, ó Pai, pelo aquilo que temos deixado de fazer e que agrada ao Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa a nossa omissão, ó Pai. Perdoa a nossa falta de fé, a nossa falta de compromisso, a nossa falta de amor para com a Tua palavra, para com a Tua casa, ó Pai, para com a Tua igreja, Pai. Muda, Senhor Deus, os nossos corações, Senhor Deus. E até, Senhor Deus, naqueles pecados mais escondidos, Senhor Deus, no nosso coração, Pai, estão fechados a 7 chaves, Senhor Deus, a 7 cadeados, Pai, trancados a 7 chaves. Que o Senhor possa quebrar, Senhor Deus, que o Senhor possa ligar, Senhor Deus, os refletores, Senhor Deus, para que possa achar, Senhor Deus, qualquer escuridão que possa achar, Senhor, que possa existir em nossa alma, Senhor Deus. Para que ela possa ser, Senhor Deus, estipada, Pai. Para que só reine a Tua luz, Senhor Deus. Ó Pai, tira do trono, Pai. Derruba, Senhor Deus, esse trono. Que nós possamos cair desse trono, Senhor Deus, e entronizar o Senhor Jesus, ó Pai. Para que Ele seja o Senhor da nossa vida, ó Pai. E não somente de boca, Senhor Deus, mas que Ele possa ser de verdade, Senhor Deus. Para que Ele possa ser realmente, Senhor Deus, verdadeiramente, ó Pai, o nosso Senhor. Abençoa, Senhor Deus. Transforma a nossa vida, Senhor Deus. Faz de nós, Senhor Deus, vasos novos, Senhor Deus. Vasos que amam, Pai. Vasos de barro, sim, ó Pai.
são frágeis, Senhor Deus, que pode quebrar a qualquer hora. Mas que nesses vasos, Senhor Deus, possa ter a excelência, Senhor Deus, do Senhor. O maior tesouro, Pai, nesse vaso de barro, que é o Senhor Jesus. Abençoa, Pai, para que a tua riqueza, Senhor Deus, sobressaia em nossas vidas, Senhor Deus. Para que nós, Senhor Deus, possamos ser diferentes, Senhor Deus. Para que a partir de hoje, Senhor Deus, hoje é a última ceia do ano, Pai. Para que nós possamos, Senhor Deus, com esse compromisso, ó Pai, para o ano de 2023 todo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, toque nossos corações, Senhor Deus, transforme nossas vidas, Senhor Deus. Para que nossas vidas sejam impactadas, Senhor Deus, com a tua palavra, para que elas sejam transformadas, Senhor Deus. Para que nós sejamos, Senhor Deus, diferentes. Para que nós possamos ser sal, para que nós possamos ser luz, Senhor Deus. Para que nós tenhamos o caráter de Deus em nossas vidas. Faz essa obra em nossas vidas, Senhor Deus. Transforma os nossos corações. Pois nós oramos, Senhor Deus. Suplicamos e pedimos todas essas coisas em nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Porque nós suplicamos todas essas coisas e pedimos. Amém. Amados, queria que ficassem de pé, todos aqueles que podem, todos aqueles que vão participar da ceia, eu gostaria que ficassem em pé aqui todos. Eu gostaria de chamar o irmão Adriano e o irmão Mateus até aqui à frente, por favor. O irmão Adriano e o irmão Mateus. Versículo 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus Cristo celebrou com os seus discípulos a última ceia. Aquela seria a última ceia, aquela seria o último momento em que Jesus estaria com os seus discípulos, porque ele posteriormente viria o Getsemane viria a prisão e começaria toda
ao Calvário. E Cristo, quando ele vai celebrar a ceia, né, ele usa esses dois elementos, o pão e o vinho. Nós sabemos que ele usa esses elementos como memorial, né, fazer isto em memória de mim. Né? Então, não há nenhum efeito especial ou sobrenatural no pão e no vinho, mas somente o significado é que realmente traz essa diferença. Né? Não há algo sobrenatural como a transubstanciação que os católicos ensinam e eles pregam. Né? Jesus, então, na noite que ele foi traído, que ele iria ser traído, ele toma o pão, distribui com seus discípulos e ele faz essa alegoria, e ele faz essa figura com relação ao pão. Né? Ele diz que o pão representa o corpo dele, o corpo dele que seria moído, que seria triturado naquele momento. Né? A gente come um pão em casa, né? Em Carioquinha, a gente acha bem bonitinho, né? Mas para que ele chegue daquele jeito bem bonitinho na nossa casa, ele passou por um processo, né? Onde o trigo foi quebrado, onde o trigo foi triturado, né? Depois vem a massa, o padeiro estica a massa, e ele passa o pão em cima, e tal, né? Depois ele ganha aquela forma bem bonitinha que nós vemos, né? Que nós compramos, temos nas nossas casas, né? Mas Jesus, quando ele estava lá, ele dá essa figura do pão, porque anteriormente ele já tinha dito que ele era o pão que desceu do céu. Então ele era o pão que ia matar a fome espiritual daqueles homens. Assim como o pão físico mata a fome física do homem, ele, Jesus, mata a fome espiritual do homem. Então aquele que come esse pão que desceu do céu, quem come do meu corpo, disse ele, jamais terá fome, não vai ter fome, porque eu sou o pão que desceu do céu. Né? Mas para que seja pão, nós temos ainda que passar por esse processo. É isso que Jesus estava dizendo. É o meu corpo repartido por Deus. Né? Ia ser triturado o corpo dele, ia passar por todas aquelas angústias de morte, para que pudesse realmente saciar a sede espiritual do homem, para que fosse esse pão que transforma, esse pão que muda a vida do homem, esse pão que nos dá a certeza da salvação. Queria pedir o irmão Mateus Costa, tá? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento, Deus, fazer parte, Deus, dessa ceia do Senhor. Sabemos, Senhor Deus, do sacrifício que tu fizeste, Senhor, naquela cruz, para que nossos pecados fossem perdoados, Deus. A palavra diz, Deus, sem derramamento de sangue, Deus, não há perdão de pecado. Então, que nós possamos, Senhor Deus, está sempre, Deus, com o Senhor. E sabemos, Senhor, que esse sacrifício que tu fizeste naquela cruz, Senhor Deus, não foi em vão, teve um propósito, Senhor Deus. E até que o Senhor venha, Deus, nós vamos fazer esse memorial para com o Senhor. Então, te agradeço por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Versículo 26, 24, 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha.
Tem um cântico chamado Alto Preço, né? Ele diz: eu sei que foi pago um alto preço, né? Para que contigo eu fosse um irmão, né? Quando Jesus derramou sua vida, né? Ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em nós, né? Olha que belo, né? Então Jesus, na ceia, ele disse que aquele cálice representa o sacrifício que ele iria fazer. Ele sabia, como eu disse, que ele ia para o Getsemane, ele seria preso, levado para Caifás, depois para Anás, vai para Pôncio Pilatos, volta, vai de novo para Pôncio Pilatos manda dar chicotadas nele, depois traz ele de novo, traz em plenário, pergunta àquelas pessoas se queriam soltar Barrabás, as pessoas escolheram Barrabás, né, até que finalmente ele é colocado para ser crucificado. Mas no momento da prisão dele, antes dele ir para Anás e Caifás, ele passa ele passa a noite na Fortaleza Antônia. E é justamente ali na Fortaleza Antônia, onde Pedro naquele momento nega, né, Cristo, e Cristo passa a noite toda sendo torturado. Né? Aquela coroa de espinho colocada na cabeça dele é lá, aqueles socos que ele leva é lá, né? Aquela capa que bota nele com coroa de espinho e ficam se curvando é lá. Quando ele se reparte as vestes dele por sortes, é lá também, né? Então eles tiveram a noite toda, para passar toda a noite toda torturando com ele, né? Então no outro dia o seu corpo já estava bem mesmo, vamos dizer assim, a expressão que nós usamos, né? Judiado, né? Estava bem maltratado mesmo, né? Devido ao que ele já tinha passado lá, né? Sem contar depois as chicotadas que ele leva, né? E nesse processo, Cristo tem o seu corpo dilacerado, né, pelas agressões, né, pela a própria cruz de espinhos colocada na sua cabeça, né, pelas chicotadas que ele levou. Né, diz que antes dele ser crucificado, ele levou com chicotes nas pontas, tinham ossos, né, então o chicote em si já dói. Imagine com a ponta tendo ponta de osso, né? Então arrancava o couro fora, tirava o couro fora, né? Além de levar aquela pesada cruz, né? Mas sabe o que foi que segurou Jesus lá na cruz do Calvário? Sabe o que foi? Não foi os pregos que colocaram nas suas mãos e nos seus pés. O que segurou Jesus na cruz do Calvário foi o seu amor. Amor que ele tem por mim e por você. Aquele sacrifício na cruz era a nossa única chance. Sem ele, todos estaremos condenados. Mas a Bíblia diz lá em Isaías que o Senhor tomou sobre si a nossa culpa, tomou sobre si o nosso pecado. E lá na cruz do Calvário ele morreu. E o seu sangue derramado ali tem valor. E como o irmão Adriano orou, lá em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E antes ele tinha dito que não é possível que sangue de bodes, de touros, de ovelhas era o suficiente para cobrir pecados. Quanto mais o sangue de Cristo, o sangue de Deus eterno, que lá no santuário, não feito por mãos humanas, se entregou a Deus. Era a oferta e era o ofertante. E por causa desse sacrifício, hoje eu posso chamar vocês de irmãos, porque nós temos a mesma fé, nós cremos no mesmo Deus, nós temos a mesma esperança de um dia nos encontrarmos com Ele novamente, né? E a ceia tem todo esse significado, né? Ela fala do passado, que Jesus passou no tempo do Calvário. Ela fala do presente, que hoje nós somos um corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo, né? E juntos como estamos agora, nós somos o corpo de Cristo, certo? Ninguém aqui é corpo de Cristo, é membro. Agora sim, nós somos corpo. O corpo só está completo quando tem todos os membros juntos, né? Nós somos corpo, apesar de estar faltando alguns pedaços, né? Mas nós somos um corpo em Cristo, né? E uma coisa interessante que ele diz, né? Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciai
a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia é um ato memorial, mas um ato também proclamador, porque ele proclama que Jesus, que morreu, que passou 3 dias naquele túmulo, ele ressuscitou no terceiro dia. E agora reina nos céus à destra de Deus, e ele voltará. E voltará para buscar a sua igreja, para ele ir para o céu, e depois voltará para julgar esse mundo que está condenado na terceira terra. E quando nós proclamamos a ceia, nós anunciamos essas verdades. E que os homens têm que se arrependerem dos seus pecados, têm que se voltarem para o Senhor, se quiserem também morar no céu junto conosco, né? Junto com o Senhor e conosco também. Então a ceia também tem esse sentido, né? Eu gostaria que o irmão, agora sim, Mateus, né, orasse pelo irmão, lembrando que a ordem dos fatores não é assim. Somos dois para nós, estamos aqui, nós vamos ver, para o Salvador, para ser o Senhor. Aqui, Pai, que nós nos confessamos verdadeiramente, Pai, que a gente entrega, Pai, tudo aquilo, Pai, que não nos pertence. A gente relembra, Pai, que é um sacrifício, Pai, Deus, para que salvasse a minha e a sua vida. Te agradecemos por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te agradecemos, Pai, por o Senhor nos dar o fogo de vida, Pai, e mais uma vez nos dá a opção, Pai, de nos arrependermos, Pai, por ser livre verdadeiramente. Assim que eu te quero, eu te oro, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, a ceia é autoproclamadora, né? Ela proclama que Jesus voltará, né? E essa é a esperança do crente. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 14, acho que é 14, né? Ele diz, aguardando a bendita e eterna esperança da vida de Cristo, que o Deus que não pode mentir, prometeu nos tempos eternos. Então vamos dizer todos juntos, Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Olha, está muito bom, gostei muito, mas pode ser melhor. Vamos lá, gente. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Podeis assentar. Amém. Eu gostaria só de pedir, obrigado. Eu gostaria só de pedir, né, que nós estivéssemos essa semana orando pela Débora, né? Ela está já nos últimos dias, né, já de ter o Vanderburg Neto, né? Então que nós pudéssemos estar orando. Ela não optou pela cesárea, né? Senão já tinha neném, né? Ela não quis fazer, ela disse para mim que tinha medo da injeção, né? Aí o marido, em vez da força, disse assim, eu também tenho. Aí um negócio não anda, né? Até não dei de professor que acabou a injeção, ficava 200 metros chorando, né? Aí tudo bem, né? Aí você botou o vídeo do cara chorando, tomando a injeção. Não foi? Eu disse, eu mandei burro, né? E ele disse que era mesmo, né? Então vamos estar orando, né? Pela irmã Débora, né? Por esse momento, né? Que Deus possa abençoar, tá certo?
ok? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esse culto, ó Pai, que nós prestamos ao Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa guarir os nossos corações, Senhor Deus, vigiando nossas vidas e transformando as mesmas, para que sejamos homens e mulheres de Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela ceia do Senhor, ó Pai, por tudo, Senhor Deus, que nós aprendemos na ceia, ó Pai, que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia valorizar, ó Pai, o que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, ó Pai. Estejamos dispostos, ó Pai, a sermos, Senhor Deus, homens e mulheres, Senhor Deus, que resplandeçam a glória de Deus em nossas vidas. Eu te agradeço, ó Pai, e peço, Senhor Deus, que os nossos compromissos, Senhor Deus, com o Senhor, possam a cada dia, Senhor Deus, serem efetivados, ó Pai, e assim nós sejamos bênçãos. Te agradeço, ó Pai, te louvo pelas tuas bênçãos, Senhor Deus, pelo nosso retorno para as nossas casas também, aliás, o nosso tempo de comunhão primeiramente, Senhor Deus, posteriormente o nosso tempo de comunhão. Abençoe, Senhor Deus, pois nós oramos e suplicamos todas essas coisas em nome de Jesus. Amados, quero desejar a todos uma boa semana, que Deus abençoe a todos, certo? Paz do Senhor Jesus Cristo, e que todos possam ter uma semana abençoada pelo Senhor. Eu queria pedir só que nós tivéssemos um tempo de oração silenciosa, nós estamos encerrando o nosso culto. Deus abençoe.